Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega este noticiário. E novamente com vocês, eu, Marcos Iskind, falando diretamente da linda e florida cidade de Jolón, hoje terça-feira, dia 5 de janeiro de 2022, dia 21 de Tevet de 5.781. E vamos às manchetes de hoje. A taxa básica de juros em Israel, atinge apenas 0,1% ao ano, a mais baixa da história. O Ministério da Saúde luta pelo fechamento geral da economia. A Prefeitura de Tel Aviv abre guerra ao automóvel particular. A vacinação e o corona em Israel. Como estamos? E, finalmente, a Elbit de Israel assina contrato de fornecimento imenso com o governo da Grécia no valor de 1,68 bilhões de dólares. Amigos, o Banco Central de Israel confirmou ontem a taxa básica de juros na economia de 0,1% ao ano, a mais baixa da história. O banco também criticou a falta de um orçamento aprovado, o que dificulta tremendamente a tomada de decisões, dificulta incentivo à economia. Até aqui, Israel caminha em direção ao segundo ano sem orçamento, usando ainda o orçamento de 2018, aprovado em 2017, como base para as tomadas de decisão. Além disso, o Banco Central de Israel informou que, caso se realize a perspectiva de complementarmos o segundo ciclo da vacinação de Israel até o final de março, o crescimento do PIB no ano de 2021 seria de 6,4% e haveria uma redução dramática no desemprego para o nível de 7,7%. Além disso, a continuar esta mesma situação, o ano de 2022 ainda nos daria um crescimento espetacular do PIB, que está estimado neste momento em outros 5,8%, enquanto o desemprego continuaria a cair, estabilizando-se por volta de 5,4%. O Ministério da Saúde está muito preocupado com o crescimento vertiginoso dos novos casos do Covid-19 aqui no país. A chegada da mutação inglesa, segundo o Ministério, coloca riscos iminentes e é necessário fechar a economia, as escolas e as faculdades, limitar a saída de casa e assim por diante, até que parcela significativa da população esteja vacinada. Pedem um lockdown muito mais sério. O ministro da Economia se opõe veementemente a esses passos. Hoje, saiu a informação de que em 2020 houve um crescimento de 37% no número de falências comparados a 2019. Fato muito preocupante num país pequeno e que reforça a posição do Ministério da Economia contra a quarentena pedida pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura de Tel Aviv abre uma verdadeira guerra contra o automóvel particular na cidade. Tel Aviv tem hoje 80 mil vagas públicas de estacionamento e foi decidido que a partir deste ano o número de vagas será reduzido em 10 mil, o que significa uma perda de quase 13% dos locais de estacionamento numa cidade onde este parece ser um dos principais problemas de mobilidade. A ideia da prefeitura é forçar o cidadão a andar a pé, a usar bicicleta ou usar o transporte público e não mais o automóvel particular. A aprovação de novas obras de construção a partir deste ano terão grandes restrições de estacionamento. Por exemplo, edifícios nas áreas centrais de Tel Aviv só poderão ser construídos com limite máximo de meia vaga por apartamento. Significa que de cada 2 apartamentos, apenas um terá uma vaga de estacionamento. Já nas áreas nobres da cidade, ao norte, haverá uma restrição de 0,8 vagas para cada apartamento, fazendo com que muitos imóveis não tenham automóvel. A área norte da cidade, é preciso dizer, é a parte mais rica, né, da região, e os imóveis lá custam, no mínimo, 1,3 milhões de dólares, podendo atingir 12 milhões de dólares.
Agora imagine você, um edifício desse porte, poder ter apenas 0,8 vaga por imóvel. Isso significa que um prédio de 100 apartamentos, 20 proprietários não poderão ter automóveis e os outros 80 não poderão ter mais de um automóvel. Também, ao longo das linhas de metrô, será proibido a construção de qualquer edifício com mais de 0,6 vagas por imóvel. Hoje, a primeira linha do metrô está muito adiantada e as obras de outras duas já foram iniciadas. Isso significa mais restrição ao estacionamento. A situação é bastante estressante e já movimenta de forma bastante forte tanto os empreendedores imobiliários que atuam em Tel Aviv, como a população, que busca uma forma de abrir uma ação contra a prefeitura na Suprema Corte de Israel. Uma vaga de estacionamento em Tel Aviv custa cerca de $110 mil. Geralmente, a vaga é vendida à parte do apartamento, ou então o seu preço é incorporado ao mesmo. Os estudos mostram que 67% de quem trabalha ou estuda em Tel Aviv usa o carro particular. Existe uma imensa correlação entre ter uma vaga de estacionamento em casa e usar o automóvel. Diz a responsável pelo sistema público em Tel Aviv que se reduzirmos o número de vagas, haverá menor tendência ao uso do carro privado. Tel Aviv já conta com um amplo sistema de compartilhamento de automóvel por hora, tal como o sistema de bicicletas compartilhadas existente em diversas cidades brasileiras. Voltando à questão do corona, meus amigos, Israel já vacinou cerca de 1,5 milhões de pessoas num ritmo alucinante, 4 vezes mais rápido que o segundo colocado, que é o Bahrein, e 10 vezes mais rápido que os Estados Unidos. Apesar disso, aumenta muito o ritmo de novos doentes, o que pode levar a novas restrições muito severas para diminuir a expansão do Covid-19. As vacinas da Pfizer só começam a dar imunidade parcial 10 dias após a primeira dose, e mesmo assim, apenas em 55% dos vacinados. A segunda dose é tomada em 21 dias, e apenas 7 dias mais tarde é que se atinge 95% de imunidade. Portanto, são necessários 30 dias desde a primeira dose para se considerar eficiente a vacinação. Como Israel iniciou a vacinação no dia 21 de dezembro, nem mesmo o primeiro vacinado atingiu a imunidade. Espera-se que até março a esmagadora maioria da população israelense esteja imunizada, mas até lá os riscos ainda são muito grandes. Na próxima semana, Israel receberá 1 milhão de vacinas da Moderna, que se juntam aos cerca de 3,5 milhões de vacinas da Pfizer que já estão sendo usadas aqui. É importante assinalar que as vacinas da Moderna, ao contrário da Pfizer, exigem uma segunda dose depois de 28 dias e não 21, conforme a vacina da Pfizer. E, finalmente, uma grande notícia. O governo israelense e o governo grego acabam de aprovar, hoje de manhã, a montagem e operação de uma escola de voo para a Força Aérea Grega por parte de Israel. Este acordo envolve o pagamento de $1 bilhão e 680 milhões ao longo dos próximos 20 anos. O governo grego confirmou que Israel venceu a licitação internacional e a Elbit vai operar um centro de treinamento de voo na Grécia por 20 anos, semelhante ao que ela já opera hoje para a Força Aérea de Israel aqui em Israel. É uma parceria para promover a estabilidade na região e criar centenas de empregos, disse Benny Gantz, ministro da Defesa de Israel. O Ministério da Defesa de Israel, então, venceu a licitação para a criação de um centro de treinamento de voo para a Força Aérea Grega, aprovado pelo governo grego nesta manhã. O acordo prevê a instalação e operação do centro por 20 anos. O valor, como eu disse antes, $1 bilhão 680 milhões, é o maior acordo de aquisição de defesa jamais feito entre Israel e a Grécia. O enorme contrato deverá ser assinado em breve e incluirá a construção de uma escola de voo para a Força Aérea Grega, no modelo da escola que já é operada hoje para a Força Aérea de Israel. A Elbit irá operar o centro e fornecerá treinamento, simuladores e suporte logístico. No futuro, a cooperação entre as escolas de voo de Israel e da Grécia também poderá ser examinada.
Além disso, a Força Aérea Grega será equipada com 10 aeronaves Lavi, do tipo M346, que também voam na escola israelense e são consideradas um grande sucesso. Além disso, a Elbit fornecerá kits para atualizar o conjunto de aeronaves T-6 Lark da Força Aérea Grega. O acordo reflete as relações excelentes que temos com a Grécia, disse o ministro da Defesa Benny Gantz, e acrescentou: esta é uma parceria de longo prazo que atenderá aos interesses da Grécia e de Israel, uma parceria que promoverá a estabilidade na região do Mediterrâneo e criará centenas de empregos nos dois países. No telefonema que fizemos hoje, logo depois que o acordo foi confirmado, falei com meu amigo, o ministro de Defesa grego Nikos Panagiotopoulos, e disse a ele que aprecio muito o seu envolvimento pessoal no avanço da medida e a sua aprovação no parlamento grego. Também observei que ele tinha grande satisfação com o fortalecimento das relações de segurança entre ambos os países, terminou Benny Gantz o seu pronunciamento. Amigos, por hoje é só. Eu quero novamente pedir a vocês que se inscrevam no canal e apertem no sininho para receberem as informações. Visitem o canal, compartilhem o nosso noticiário, compartilhem o pedido de inscrição também. Um imenso abraço e nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá.